Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje você vai aprender a tocar melhor do que você já toca e vamos direto pro assunto. E antes de qualquer coisa, se você é novo aqui, saiba que o conteúdo vai ser cada vez mais qualitativo e quantitativo, ou seja, vamos cada vez postar mais e com mais qualidade. Então aproveite este conteúdo e também as lives que eu faço direto aí pra você aprender ao vivo comigo a tocar teclado ou outro instrumento que eu vou estar tocando ao vivo com vocês. Beleza? Então, vamos lá direto pro assunto então? É nóis! Quem nunca teve essa dificuldade de estar geralmente tocando alguma música num tom um pouco mais complicado ou fora do nosso costume de atuação e aí encontrou uma dificuldade em improvisar, em fazer um solo, outra vez fazer a introdução da música que às vezes é no seu instrumento, por exemplo, aí aquela música é na guitarra e eu não sei tocar essa música, vou ter que ficar procurando, não sei por onde começar e essa dificuldade acontece com todo mundo e hoje eu vou te ajudar para que você não mais passe por isso, porque eu sei como é que é. É muito chato você não poder e não saber o que fazer na hora H. Beleza? Então, vamos então começar esse conteúdo de escalas e campos harmônicos. Vamos entender o que você vai fazer para poder melhorar a sua tocabilidade. E se você está gostando do conteúdo, já deixa o like e se inscreve. Eu vou ter o prazer de receber você aqui. Sobre escalas e campo harmônico. Para entender escalas e campo harmônico, nós precisamos necessariamente entender o que são tons e semitons. Os tons, basicamente, temos duas características, duas formas de ouvir ele, falando como qual é o tom dessa música? Ah, essa música está no tom de sol, essa música está no tom de ré, essa música está no tom de não sei o que lá. E geralmente é dessa forma que a gente já escutou muitas vezes e eu sempre, quando não tocava nenhum instrumento, eu queria saber o que era tom. O tom, ele possui duas características, quando se trata do tom da música e também quando se fala da distância de uma nota até a outra. Por exemplo, quando o músico pergunta pro outro, qual tom que tá essa música? Ele vai lá e responde, tá no tom de sol, lá. Isso daí é uma forma de falar sobre o tom, que diz respeito ao tom que permeia a música, certo? E também temos a segunda característica, que diz respeito à distância de uma tecla até a outra, a distância de uma corda até a outra, a distância, por exemplo, de uma nota até a sua próxima, beleza? E aí o que acontece quando a gente sabe o que é isso aqui, tá? Falando de distâncias, o tom, ele vai ser, que é o principal significado dele, ele vai ser a junção de dois semitons. Então, para entender o que é tom, precisamos entender o semitom. O semitom é metade de um tom. E se a gente entender o que é semitom, que é necessariamente a menor distância de uma tecla ou de uma nota até a sua próxima, tá? Ou seja, se eu vou de uma tecla para minha próxima tecla, eu chamo de semitom. Ou, matematicamente, 0,5, meio tom. Certo? E aí, se eu tenho duas distâncias, se eu vou da minha tecla que eu estou para minha próxima tecla e depois vou de novo mais uma vez para minha próxima tecla, eu andei duas distâncias, andando duas distâncias eu tenho 0,5 mais 0,5 e aí eu somo um tom. E assim basicamente que permeia a música inteira. Então, se eu andar, por exemplo, três distâncias, eu vou andar 0,5 mais 0,5 mais 0,5, certo? 0,5 mais 0,5 mais 0,5. Então, meio mais meio, 1 mais meio, 1,5. Então, eu tenho um tom e meio. Certo? Então, você somando as distâncias, você consegue entender como que funciona esse tipo de coisa e também vai entender necessariamente a noção de intervalos, essas coisas que eu vou falar ainda nesse canal aqui, vocês vão ter acesso a tudo isso se você se inscrever e também deixar o like aí. Ah tá, e uma coisa muito importante também para você que está iniciando na música e quer saber mais sobre isso e quer também ter acesso a esse tipo de conteúdo no seu e-mail, por exemplo, materiais didáticos e tudo mais. Só entrar no formulário aqui embaixo e colocar o seu e-mail que eu vou te enviar lá sem spam, sem nada, tá bom? Fique em paz que eu não sou desses, beleza? Tamo junto então. Vamos direto pro nosso assunto. Agora falando de escala aí, campo harmônico, necessariamente depois que entendemos tons e semitons, vamos entender um pouco de escalas agora. As escalas necessariamente são aquilo que nós falamos sobre as notas que permeiam o tom da música. Se o tom está em Ré, por exemplo, nós precisamos saber quais notas que estão referentes e que podem ser tocadas naquele tom. Por exemplo, se eu estou no tom de Dó, só uma informação para vocês, se eu estou no tom de Dó, eu não posso tocar Ré sustenido, por exemplo, porque não está dentro da escala da música, tá? E aí você pode seguir alguma determinada regrinha para poder entender como achar, como descobrir as escalas das notas, tá? E também como dedilhar, tá? No teclado, por exemplo, existem uns dedos, tá? As numerações dos dedos para cada teclinha para você saber como que faz, mas sem bananar na sua cabeça, você pode fazer o seguinte: vai lá na sua teclinha ou na sua nota e a partir dela você começa a fazer essa regrinha aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom e você acha a escala maior dessa nota, tá? E aí, se você fazer essa regrinha que tá aqui embaixo, você acha a escala menor.
beleza? Aprendendo a escala, aprendendo por onde você pode andar na música, ou seja, quais as notas que você pode fazer na música. Por exemplo, no tom de dó, eu posso fazer essas teclas aqui no teclado, por exemplo. Eu sei que todas as teclas brancas é o tom de dó, certo? É a escala de dó. Então eu posso necessariamente tocar tudo na música, mas não vai ficar bonito se eu ficar tocando, indo e voltando um monte de vezes, nada a ver, não vai ser legal. Sempre tem a hora certa de improvisar, isso você precisa ter uma noção de música, entender a música, conhecer a música que você está tocando e principalmente entender as nuances dela para você saber a hora certa de improvisar, a hora certa de fazer algo diferente. Então é necessário que você tenha cuidado quando for usar essa informação muito poderosa de escala, tá? Sabendo todas essas notas que eu posso tocar, o que fazer agora, tá? Fica tranquilo que no final do vídeo eu vou te dar 3 dicas que você pode aplicar esse conteúdo que eu tô te ensinando aqui. E agora vamos aprender o que é campo harmônico. Vamos lá? O campo harmônico nada mais em escala nós aprendemos que o diz respeito às notas que eu posso tocar e aqui são diz respeito aos acordes. Para quem não sabe o que é nota e acorde, não se esquece, vai nas minhas lives que eu faço quase todos os dias para você aprender mais sobre esse tipo de assunto, tá bom? E eu vou te explicar para não deixar você na dúvida aí, tá bom? As notas são a unidade de medida, ou seja, necessariamente uma teclinha só, uma nota só, ou seja, uma corda do seu instrumento, basicamente falando, tá? Agora os acordes não, eles são 3 ou mais notas juntas, tocadas juntas. Aí o que acontece? Forma um acorde. Então o campo harmônico vai ser relacionado aos acordes que eu posso tocar dentro de determinada música, dentro de determinado tom. Então, voltando ao nosso exemplo, se eu estou na música em Ré, eu preciso tocar dentro do campo harmônico de Ré. E para entender isso, existem algumas tabelas na internet, pesquisa lá, campo harmônico maior, escala de campo harmônico maior, escala de campo harmônico menor, tá? Então se a música estiver em tom menor, você vai pesquisar o tom menor. Se a escala estiver em tom maior, use a tabela do tom maior para você entender mais ou menos. Mas você precisa ter isso daqui gravado, tá? Então pesquisa, vai aparecer essas tabelas aqui para você. E essas tabelas, né, necessariamente, se você quiser ter acesso a elas, eu posso enviar para você no formulário aqui, você colocando seu e-mail, eu envio para você no seu e-mail sem problema nenhum. Mas enfim, pesquisando isso, você vai entender quais são os acordes, já entendemos as notas, agora nós conseguimos entender os acordes também a partir dessas tabelas. Essas tabelas nos vão apresentar de forma simples qual é a sequência, né, e graus. Em cima vai estar escrito os graus, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau, tá? E aí depois, entendendo isso, o que vai acontecer com a nossa tocabilidade? Não necessariamente você tendo a tabela em mãos vai te ajudar sem você saber o determinado conhecimento que eu vou passar aqui no final sobre as 3 dicas de como tocar melhor, tá? Mas fica aqui para você entender o que é campo harmônico. Entendi o que é escala e campo harmônico, mas e agora como eu vou aplicar isso, tá? Na música eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, de você estar tocando numa igreja, ou tocando em algum lugar, tocando no barzinho, e aí chega alguém pedindo uma música diferenciada, chega alguém tocando uma música que você não necessariamente tem domínio dela e você vai ter que procurar o tom sozinho. E aí chega o momento que você vai ter que usar o campo harmônico. É nesse momento que geralmente você vai ter que usar esse campo harmônico. Esse campo harmônico vai te ajudar a entender qual nota que vai vir depois. Por exemplo, se eu encontrei lá o tom da música, o tom da música tá em sol, eu vi que a minha primeira nota ali que eu achei ali foi sol, eu identifiquei que o meu campo harmônico, a minha escala tá em sol também, eu consigo agora saber, a partir do momento do conhecimento do campo harmônico, saber e prever quais são as possíveis notas que virão depois. Tá? Dado o estilo musical que você está tocando. Então tem vários tipos de coisinha que você precisa entender, mas se você já toca, já sabe tocar, você já toca um determinado estilo musical e sabe que existe um padrãozinho nas músicas, sabe? Porque, por exemplo, se eu toco pop, eu sei que os pops eles possuem uma espécie de padrão, né? Um pequeno padrãozinho entre as suas nuances da música. Se eu toco pagode, se eu toco a rocha, já vai ser outro padrão em relação ao campo harmônico, tá? Mas sem complicar a mente de vocês, entenda que você estudando campo harmônico, você vai ter muito menos dificuldade de entender e também vai poder tocar, entre aspas, de ouvido, né? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha tido clareza no que eu falei pra vocês aqui hoje, mas basicamente, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder pessoalmente pra vocês sem problema nenhum, tá? Porém, não sai do vídeo que eu vou te dar 3 dicas importantes pra você poder tocar melhor. Primeira dica, falando de escalas. As escalas vão ser coisas que vão te ajudar a identificar por onde você pode teclar as teclinhas. E também vão te ajudar a entender aonde que vai estar dentro do seu tom
o solo daquela música, o solo daquele determinado single que você está tocando, certo? Então, entenda que entender a escala é crucial para você dedilhar, ou tocar, ou fazer improviso. E como que eu vou improvisar? Essa é a primeira dica, olha só. Improviso vem de padrões que você estabelece entre notas e as suas próximas, ou padrões de sequências de notas. Por exemplo, tô tocando uma música aleatória lá que é Lá menor, Fá, Dó, Sol. Beleza? Muito conhecida essa sequência. Aí eu vou estar tocando Lá menor, no caso, vou continuar tocando Lá menor a música, mas vai chegar um ponto da música que vai me dar liberdade de poder fazer um improviso, um acorde ali diferente, fazer algumas nuances diferentes ali, e é ali nesse momento que você vai começar a testar alguns padrões. Já que você já sabe quais teclas que você pode tocar, agora é só você determinar alguns padrões, tá bom? E você vai conseguir tocar melhor e inclusive improvisar sabendo disso aí, tá bom? Essa técnica de padrões é perfeita para você improvisar. Então, por exemplo, a música tá lá rolando, todo mundo tá tocando igual, e você começa a querer improvisar. Chegou a hora de você improvisar. Você começa a determinar um padrão que você pode tocar. Por exemplo, enquanto a música tá... você vai ficar assim, ó. Olha que legal. E você pode desenhar outros padrões, os padrões que você quiser dentro da escala. Então, gente, essa dica é de ouro, e aproveitem, tomem cuidado, que isso daqui, esse conhecimento é um conhecimento muito poderoso que você vai poder aplicar nas suas músicas a partir de agora. Segunda dica é quando se fala de campo harmônico, você precisa entender que você vai ter a possibilidade de colocar mais notas entre uma tecla, entre um acorde e outro. Por exemplo, na música Quão Grande é o meu Deus, cantarei quão grande. No Sol, por exemplo, ela está em Sol, então eu toco em Sol, quão grande é o meu Deus. Aí vai para o acorde de Mi menor. Mas aí, se eu entendo o campo harmônico, eu consigo identificar um pouco mais e poder colocar nesse intervalo de acordes, mais detalhes, mais coisas. Então, juntando a escala e o campo harmônico junto, eu consigo entender o que eu posso fazer a mais dentro daquilo que eu já sei daquela música. Então, se eu tô aqui, quão grande é o meu Deus, cantarei. Tá vendo que dá tempo pra me colocar mais alguma coisa ali? Eu posso colocar, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu posso colocar um Ré com baixo e Fá sustenido para fazer essa transição. Cantarei. Olha que legal. Vai ficando mais bonita, mais completa, mais cheia a sua música. Então, aproveita esse conteúdo e vai lá aplicar. A terceira dica, e a mais valiosa de todas, é você andar com pessoas que tocam melhor do que você. Por exemplo, você andando com pessoas que você está ensinando o tempo todo, tem que ensinar o tempo todo, você não vai evoluir, tá? Então, pelo menos assista pessoas que tocam ou que te ensinam algo que seja produtivo para sua evolução. Porque eu, na minha vida toda, eu andei com pessoas que ou tocavam instrumentos totalmente diferentes ou percussivos, diferente do teclado que eu tocava quando eu era menorzinho, e eu só ficava naquilo. Eu só sabia aquelas coisinhas que eu tocava e não evoluía. Por quê? Porque eu não buscava entender nem na internet, nem pessoalmente, pessoas que pudessem me ajudar. Então, para isso, eu também posso ser um aliado no seu aprendizado. Se inscreva no canal e aproveite esses conteúdos que eu vou passar para vocês daqui em diante, ou também os conteúdos que já estão gravados aí para você. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e é nóis. Valeu, hein? I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.